Olá, pessoal, tudo bem? Bruno Gianola aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que eu acho muito interessante, né? Não que os outros vídeos que eu faça não são assuntos que eu acho interessantes, mas esse chama a atenção de muitas pessoas porque ele fala sobre dinheiro. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre dinheiro, mas não especificamente sobre o dinheiro, né? Sobre situações financeiras ou finanças, e sim sobre a nossa forma de pensar e acreditar sobre o dinheiro. A gente vê muito, hoje em dia, o pessoal falando, né? Então, não é um assunto que eu vou falar aqui que ninguém provavelmente nunca ouviu falar. Mas eu vou trazer informações que com certeza vão ser novas e bem significativas. Tudo que a gente faz na nossa vida, seja a área que for, dinheiro, saúde, relacionamentos e tudo mais, a gente está lidando com aquilo da forma que a gente entende aquela realidade. Então, eu venho falando, né, no canal, em vários vídeos, que a gente cria a nossa realidade interna, e a gente vem reagindo, né, a essa realidade interna. E como o dinheiro não é diferente. Então, eu tenho suposições, eu tenho crenças, eu tenho ideias pré-concebidas e inconscientes sobre dinheiro que podem estar interferindo na minha condição, na minha situação financeira, na minha situação profissional. E quando eu falo isso, eu estou falando sobre uma coisa que na PNL, na programação neurolinguística, a gente chama de crenças. Crenças são coisas que a gente acredita, são coisas que a gente toma como verdade para a gente, mas é muito interessante pensar e perceber que as crenças, uma grande maioria, né, eu arriscaria uma estimativa aí de 80% do nosso sistema de crenças é inconsciente. Então, veja você, as nossas decisões são direcionadas, né, a gente usa as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente toma como verdade para tomar decisões efetivamente no mundo, né? Para gerar comportamentos, para se motivar, para fazer alguma coisa. E isso está sendo influenciado pelas coisas que a gente acredita e pelas coisas que a gente valoriza, né? Valorizar é dar importância. Por exemplo, eu posso valorizar mais a saúde do que o dinheiro, por exemplo. Então, as minhas decisões de vida vão ser voltadas, se eu tiver que optar, né, eu vou pesar mais para a questão de saúde. Agora, eu também quero dinheiro. E o dinheiro, assim como a saúde, assim como a honestidade, qualquer outra coisa que eu possa ver como algo fundamental na minha vida, existem crenças que respaldam aquilo. Então, eu tenho crenças sobre saúde, eu tenho crenças sobre dinheiro, eu tenho crenças sobre honestidade, e as coisas que eu acredito sobre essas áreas vão moldar os meus resultados nessas áreas. Então, eu vou falar aqui uma coisa que a princípio vai ser difícil de aceitar, tá? Para muitas pessoas isso é difícil de aceitar, mas eu vou te convencer de que faz sentido o que eu vou falar. Pode ser, e muito provavelmente mas pode ser que as pessoas que estão em situações financeiras insatisfatórias, né, não estou dizendo que a pessoa ela tá ali, sabe, tá numa situação assim extremamente desfavorável, mas a pessoa tem ali um trabalho, tem um salário, tem uma fonte de renda e tal, mas ela não tá, parece que nunca tem dinheiro para nada, e às vezes a pessoa tem um aumento e ela não tem dinheiro para nada. Muito provavelmente, o que determina o resultado financeiro de alguém, né, as condições financeiras que a pessoa tem, não é o quanto ela ganha. Não é o salário dessa pessoa. Ela, normalmente, quando a gente pergunta para alguém que está numa situação financeira limitante, né? E eu atendo bastante pessoas nessa área, e as pessoas falam assim, não, o que eu precisaria era ganhar mais. Eu tenho essa situação porque eu ganho muito pouco, eu tenho esses gastos, e a pessoa, ela vai usar aquilo, né?
para se respaldar, para provar que a opinião dela, que aquilo que ela está falando faz sentido, assim como eu também já venho falando. A gente tem uma tendência de querer justificar as nossas condições, né? A gente quer culpar o governo, ou culpar a situação, ou culpar a economia, ou culpar o dólar, ou culpar o presidente, ou culpar a saúde pública, enfim. E as pessoas acham que a solução financeira para elas seria ter um salário maior. Aí, se você chega para uma pessoa dessa e fala, mas veja só, né? Você tem um salário aí de X mil reais. Tem pessoas que ganham metade disso e tem uma situação melhor que você, sempre, né? Estão em condições boas e tal. Não estou dizendo, tá, gente? Eu não estou falando gente de Instagram, assim, que tá criando ali uma imagem, tentando passar uma coisa que não é. Mas todo mundo conhece alguém que tem um salário menor e eu sei o que você está pensando. Você conhece alguém que tem um salário menor que o seu e está em condições melhores. Aí você vai falar, não, mas é que eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pessoa, ela não é casada, ela tem menos filhos do que eu. Ou a condição de saúde dela, ou ela, sei lá qual desculpa, né? Desculpa, eu não vou mais usar essa palavra desculpa. Seja lá quais boas razões você tem para justificar que as pessoas estão numa situação melhor, se for o caso seu, né, claro, né? Pode ser que, espero que você esteja satisfatoriamente, numa situação satisfatória em relação a finanças, mas se você chegou até aqui nesse vídeo, talvez tenha alguma coisa que possa melhorar ainda. Provavelmente não é qual é o valor do salário, ou seja lá o que for, né? Quanto que aquela pessoa recebe por mês que vai determinar isso. E sim as coisas que ela acredita sobre dinheiro. Porque quando a gente fala sobre dinheiro, a gente não está falando simplesmente sobre receber dinheiro e pagar conta. A gente está falando em que tipo de decisões a gente toma com relação ao dinheiro. Ou seja, você não paga só conta. Você precisa de coisas também. Só que até o fato de você acreditar que você precisa de algumas coisas também é uma crença. Na verdade, poucas são as coisas que a gente realmente precisa comprar, gastar nosso dinheiro e tudo mais. Só que a gente vai colocando na nossa cabeça, eu não estou nem falando ainda aqui sobre pessoas que têm compulsões de compras. Mas a gente acha que a gente precisa de algumas coisas e a gente coloca na nossa cabeça e a gente dá boas razões para precisar daquelas coisas, e muitas vezes a gente não precisa disso. E muitas vezes também, nossas ideias de investimento, nossa, eu vou colocar dinheiro nesse negócio aqui, que aqui vai render. Aí a pessoa vai lá, coloca e perde o dinheiro dela. Então é como se a pessoa fosse azarada financeiramente. Ou então ela abre um negócio, ela faz uma sociedade com alguém, aí o sócio foge com o dinheiro dela e dá um calote, ou ela empresta dinheiro para alguém e a pessoa dá um calote e tudo mais. Por incrível que pareça, essas decisões que a gente toma como dinheiro, sobre o dinheiro, elas vão resultar de acordo com o que a gente acredita financeiramente, do que a gente acredita sobre dinheiro e prosperidade. E eu não estou falando aqui de lei da atração, tá? Eu não estou falando assim, você fez sociedade com essa pessoa, se você acredita que vai dar certo, se você acredita que vai dar errado. Isso tem uma certa verdade, né, do ponto de vista da PNL, porque se eu acredito que vai dar certo, eu vou mobilizar mais recursos, mais atitudes e mais decisões internas que vão possibilitar que aquilo dê certo, porém, isso não vai interferir, a princípio, nas atitudes da outra pessoa. O que eu estou dizendo é que o nosso inconsciente, ele tem capacidade, e para algumas pessoas é uma boa capacidade, de identificar alguns padrões, alguns traços de personalidade de algumas pessoas. E muitas vezes a pessoa que se acredita azarada financeiramente, ou ela tem crenças, daqui a pouco eu vou falar alguns exemplos de crenças limitantes sobre dinheiro, mas a pessoa pode ser que ela tenha crenças limitantes sobre dinheiro, pode ser que ela escolha justamente para fazer sociedade uma pessoa que o inconsciente dela já identificou como alguém
que vai fazer aquilo dar errado. É o famoso dedo podre. Então, a pessoa ela vai escolher um sócio e ela tem a melhor das intenções, conscientemente, mas ela vai escolher um sócio que vai dar um calote. Isso a gente vê muito em relacionamento também. A pessoa, ela procura alguém e quando começa um relacionamento é uma pessoa igual ao tipo de pessoa que ela sempre tentou evitar ou que sempre trouxe problemas para ela. Aí a pessoa, ela provavelmente o sistema interno dela está criando uma realidade e a mente dela ajuda ela a fazer aquela realidade acontecer de verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita que sempre vai ser traída no relacionamento, quando ela olhar para alguém e se sentir atraída por alguém, é possível que o sistema de crenças dela encontre padrões nessa pessoa que ela já viu em outras pessoas inconscientemente, tá? Porque o nosso inconsciente está aqui recebendo milhões, bilhões, trilhões de informações por dia, né? É uma estimativa aí que a cada minuto a gente recebe mais de 200 bilhões de pedaços de informações a cada segundo, né? Desculpa. A gente recebe bilhões de pedaços de informações e o nosso inconsciente vai registrando isso. Com dinheiro é a mesma coisa. O nosso inconsciente, ele forma crenças sobre dinheiro. E agora eu vou falar algumas dessas crenças para dar exemplo. E para algumas pessoas, por incrível que pareça, quando a gente fala pessoa rica, a pessoa cria uma imagem ali, um estereótipo, alguma coisa, de alguém que engana os outros, de alguém que não é confiável, de alguém que é fútil, né? Alguém que não age com honestidade, ou alguém que só faz as coisas por ego. Ou seja, as pessoas criam imagem de alguém que elas não querem ser iguais. E é muito comum que as pessoas tenham crenças negativas, crenças limitantes sobre quem tem dinheiro. Por exemplo, acredita que pessoas que têm dinheiro enganaram alguém, ou passam a perna nos outros, ou não são confiáveis, ou então que o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe, o dinheiro faz as pessoas esquecerem os amigos. Então, quando as pessoas têm inconscientemente esse tipo de pré-concepção, né, de pré-suposição sobre dinheiro, é natural que ela conscientemente queira dinheiro, porque ela sabe racionalmente todas as coisas positivas que o dinheiro pode proporcionar para ela, né, conforto, bem-estar, inclusive questões de saúde, né, as pessoas que têm condições financeiras muito, né, maiores, elas conseguem, se elas quiserem, né, investir mais em coisas de saúde, se alimentar melhor, cuidar mais da saúde e tudo mais. Então, o dinheiro, ele é uma energia no mundo que promove, sim, conforto, bem-estar. Inclusive, essa coisa de dinheiro não traz felicidade já pode ser uma crença que para algumas pessoas é limitante. Eu não estou dizendo aqui que é bom acreditar que o dinheiro traz felicidade. Mas, o que acontece? Quando as pessoas passam a acreditar que o dinheiro não traz felicidade, é um fator inconsciente que às vezes acontece, a pessoa acha que o dinheiro traz a não felicidade. Então, olha só, o dinheiro não traz felicidade, é diferente de falar que o dinheiro traz a não felicidade. Uma coisa é eu falar, por exemplo, esse celular está na minha mão. Quando eu falo que esse celular está na minha mão direita, por exemplo, automaticamente a sua mente entendeu que o celular não está na minha mão esquerda. Então, a nossa mente, ela entende uma coisa e inconscientemente ela entende outra. Agora, pode ser que as pessoas que acreditam em algumas coisas sobre dinheiro, por exemplo, quem tem dinheiro, tal pessoa tem dinheiro, tal pessoa não presta. A pessoa pode criar uma generalização assim, quem tem dinheiro não presta. Porque a nossa mente, ela vai formando nossas representações da realidade. Se eu falo assim, fulano, ciclano e beltrano ficaram ricos. Fulano, ciclano e beltrano não prestam. Então, uma outra parte da minha mente pode ser
que cria uma associação assim: quem fica rico não presta. Quem ganha dinheiro muito rápido não presta. O dinheiro só traz decepção, o dinheiro só atrai pessoas interesseiras. E isso, muitas vezes, as pessoas que têm essas crenças, elas realmente têm evidências no mundo, né, coisas que aconteceram no mundo, que acabam sustentando esse tipo de hipótese inicial. Mas então, qual seria o problema aqui, né? Onde que mora o problema todo aqui? As pessoas não têm consciência sobre a maioria das crenças que elas têm limitantes, inclusive as crenças sobre dinheiro. E, infelizmente, no mundo atual, a gente vem, principalmente com essa questão de redes sociais, desde a época daqueles e-mails de PowerPoint que a gente recebia de frase de autoajuda e tudo mais, mas agora a gente vê muito isso em rede social, a gente vem aprendendo a repetir algumas coisas que a gente acredita que sejam boas e a gente acha que o fato de estar repetindo isso significa que a gente acredita nisso. Acreditar, ter uma crença sobre alguma coisa, é diferente de pensar. Porque muitas vezes eu posso acreditar que dinheiro não presta, que quem tem dinheiro não presta, mas se alguém perguntar, você acha que quem tem dinheiro presta? Aí eu acho que sim, eu acho que presta. Eu posso falar aquilo, mas esse tipo de pensamento é quase como se eu estivesse sentindo uma coisa e falando outra da boca para fora. Por exemplo, a pessoa pergunta assim, você gosta de mim? Na verdade eu não gosto, mas eu falo, eu gosto. Você acha que eu fiz bem essa receita? Na verdade ficou horrível, mas eu falo, não, ficou muito boa sim. Então, é como se a gente estivesse mentindo quando a gente acredita numa coisa e pensa outra. A gente aprendeu a pensar e aprendeu a perceber os nossos pensamentos e não aprendeu a identificar as nossas crenças. E aí que está um grande perigo, porque essa área de autoajuda que a gente vê cada vez mais, né, falando frases de efeito, eu não tenho problema nenhum com autoajuda, eu acho muito bom, né, a área da autoajuda, eu acho que ela realmente, várias coisas da autoajuda realmente ajudam muitas pessoas, mas a gente fica aprendendo muitas frases de efeito e a gente sai repetindo por aí, e a partir do momento que a gente repete aquilo, a gente passa a achar que a gente tem crenças possibilitadoras sobre aquele assunto, mas, na verdade, isso nos impede de identificar as nossas crenças. Aí eu vou lá, eu fico repetindo que dinheiro é bom, que dinheiro é saudável, que dinheiro é isso, sem acreditar nisso. Aí eu vou, abro uma empresa, levo um calote. Aí eu faço um investimento numa coisa, perco meu dinheiro. Aí eu vou começar a acreditar em alguma outra coisa, né? Porque aí eu vou conversar com alguém, ou vou falar com alguém, ou vou ler coisas sobre dinheiro, sobre finanças, e eu vou ver assim, as crenças sobre dinheiro são importantes. Eu falo, não, mas eu acredito que o dinheiro é saudável e tal. Eu não tenho crença. Ela vai achar que é azar, ela vai achar que o mundo está conspirando, ela vai começar a procurar outras questões até para aí, né, extrasensoriais, talvez, não que isso não possa ser verdade, tá? Não estou dizendo que isso seja uma mentira, mas a pessoa ela vai começar a procurar outras coisas e ela não vai investigar realmente se ela tem crenças limitantes sobre dinheiro. E hoje em dia, né, ao longo de... Eu tava fazendo uma conta essa semana, em média, esse ano vai fazer 14 anos que eu estudo desenvolvimento humano, comportamento humano, e 12 anos que eu já fiz a minha primeira formação, né? Primeira formação oficial, séria, assim. E ao longo desse tempo, a gente vai se adaptando, se acostumando a perceber algumas crenças limitantes através do jeito que as pessoas falam, através de algumas atitudes e tudo mais. Então, o que eu percebo? Muitas vezes, as coisas que as pessoas fazem numa determinada área, elas fazem em todas as áreas.
jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz outras coisas. Isso não é uma verdade absoluta, tá? É uma generalização. Mas quando você percebe que a pessoa, ela trata alguma determinada coisa com escassez, por exemplo, ela tem aquele pensamento de escassez. Se a pessoa tem uma empresa, ela fica incomodada quando o concorrente dela está se dando bem. Poxa, se o seu concorrente está se dando bem, é um bom sinal de que existe mercado nessa coisa que você faz. Então, você deveria ficar feliz. Estranho seria se você tem uma empresa de alguma coisa e todas as pessoas, inclusive seus concorrentes, estão se dando mal nessa área, né? Então, significa que o mercado para aqui está realmente problemático. Mas quando a gente começa a perceber, por exemplo, que a pessoa ela se incomoda com o concorrente, ela se incomoda quando abre uma empresa na mesma área dela, ou quando a pessoa ela precisa de alguma coisa e tal, mas ela fala, não, mas eu não vou gastar dinheiro, não vou gastar, a pessoa nunca pode gastar, sabe? Aí a pessoa fica se preocupando, às vezes, não estou dizendo que a gente tem que sair gastando também, tá? Isso é imprudente também. E eu vou falar uma outra coisa sobre isso que eu acho interessante. Mas quando a gente vê o que as pessoas falam sobre prosperidade e escassez, muitas vezes já é um indício de que essa pessoa tem crenças limitantes sobre dinheiro. Uma outra coisa que é interessante, e eu ouço muito, assim, às vezes o pessoal está falando, não, o que será que o Bill Gates está fazendo agora? O que será que tal milionário está fazendo agora? Aí sempre tem alguém que fala, deve estar gastando dinheiro, deve estar andando de jatinho, deve estar indo viajar, deve estar fazendo alguma coisa. E as pessoas acreditam que as pessoas milionárias ou bilionárias, seja lá o que for, o que ele está fazendo? Deve estar gastando. E eu sempre penso, puxa, mas se a pessoa estivesse gastando, esbanjando assim, ela não seria milionária para começo de conversa, se a pessoa tivesse esse tipo de atitude. Então, olha só, se a pessoa acha que quem tem uma situação financeira favorável está gastando e esbanjando dinheiro, o primeiro dinheiro que ela tiver, que não tiver ali muito comprometido com os boletos e tal, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Esbanjar. E o que vai acontecer alguns dias depois? Ela vai voltar a não ter dinheiro também. Então, esse tipo de... Se a gente prestar atenção, né, aos nossos pensamentos e às nossas atitudes com relação a dinheiro, a gente é capaz de perceber algumas crenças limitantes que a gente tem sobre dinheiro. E eu falo isso porque eu já tive, né? Logo que eu comecei a trabalhar e tal, eu queria guardar dinheiro e tudo mais... eu não queria gastar com alguma coisa e tal, porque eu ganhava um salário baixo. Quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário e tudo mais. E um dia uma amiga minha falou assim, por que você não faz tal coisa? Eu não lembro agora o assunto e tal. E aí eu falei, eu não quero gastar, né? Eu ganho pouco, eu preciso guardar dinheiro para alguma outra coisa e tal. E ela falou uma frase que na época fez muito sentido para mim, e eu posso dizer que eu não acredito nisso hoje do jeito que ela falou literalmente, mas eu ainda acredito e é uma coisa que me ajudou. Ela falou assim, o dinheiro é como se fosse uma energia, e a energia parada não é energia. Para ser energia ela precisa fluir. Então, quanto mais você segura o seu dinheiro, mais isso te impede de ganhar dinheiro depois. E não que eu tenha literalmente essa crença de que o dinheiro é uma energia em algum sentido, né? Extrafísico e tudo mais, mas realmente eu acredito, eu tenho essa crença, né? Não estou dizendo que é uma crença certa ou melhor, mas hoje em dia eu tenho essa crença de que o dinheiro é uma energia e se eu faço ele ficar parado comigo, ele também não volta para mim, é como se fosse uma coisa que tem que fluir. E particularmente falando, desde que ela me falou isso, a minha relação com o dinheiro mudou. Então, muitas vezes a gente começa a perceber algumas coisas, e claro, isso que ela me falou foi um pouquinho antes de eu começar a estudar, né, a PNL, a programação neurolinguística, a hipnose e tal, e realmente identificar outras questões, né, sobre prosperidade, sobre dinheiro, outras crenças sobre várias coisas, e quando a gente vai mudando algumas crenças em áreas específicas da nossa vida, é natural que outras áreas acompanhem, né?
Então, por exemplo, eu não estava trabalhando necessariamente dinheiro, mas estava trabalhando autoestima, alguma coisa assim, mexe um pouquinho com dinheiro, mexe um pouquinho com saúde, mexe um pouquinho com relacionamentos. Então, a gente está constantemente ali mudando algumas coisas na nossa vida, e como somos seres sistêmicos, uma mudança simples que a gente faz, ela vai desencadear, né, mudanças em outras áreas também da nossa vida. E com dinheiro não é diferente. Então, é muito interessante, né, e eu estou já praticamente encerrando esse vídeo, é muito interessante a gente perceber que quando a gente quer conquistar coisas na nossa vida, quando a gente quer atingir coisas na nossa vida, mesmo que isso não seja diretamente relacionado ao dinheiro, as coisas que a gente acredita sobre dinheiro e prosperidade, possibilidade de atingir algo maior, estão associadas. Então, falar, não, eu não quero dinheiro não é importante. Poxa, me desculpa se você tem esse tipo de opinião, tá? Eu não quero dinheiro não é importante e tal. Não é importante, mas numa sociedade que a gente está vivendo, a gente precisa ter condições de negociação. A gente precisa conseguir fazer nossas coisas, ter um lugar para morar, ter coisas para comer, ter conforto e tudo mais. Então, quando a gente renova, atualiza e melhora as nossas questões, nossas crenças sobre situação financeira, dinheiro e prosperidade, isso nos ajuda a conseguir atingir os nossos objetivos, as coisas que são importantes para a gente em praticamente qualquer área da nossa vida, porque é como se a gente estivesse desbloqueando ali um caminho de possibilidades de que mais coisas passam a ser possíveis. Então, a programação neurolinguística, a hipnose, a auto-hipnose são ferramentas muito versáteis, muito poderosas para ajustar, para atualizar esse tipo de crença. Eu falei num vídeo recente aí que eu postei sobre auto-hipnose, né? Depois eu vou fazer outros vídeos sobre auto-hipnose. A auto-hipnose é uma forma que sozinho a gente consegue modificar e transformar crenças, inclusive sobre dinheiro. Uma coisa interessante é que o nosso inconsciente ele recebe as informações do mundo meio segundo antes do nosso consciente. Então, a gente vê mais possibilidades à medida que a gente começa a ajustar o nosso sistema de crenças para que reconhecer as possibilidades, para reconhecer que algo maior é possível. Então, a gente vai ajustando e automaticamente não é que vai aparecer coisa no mundo que não existia, não é que eu vou criar alguma coisa e alguém vai dar aquilo de mão beijada para mim. Mas quando eu reforço meu sistema de crenças para ir em busca do que é realmente importante para mim na vida, né, como pessoa, a minha mente vai trabalhar mais a meu favor. Então eu vou configurar a minha mente para que ela perceba as possibilidades e me mostre essas possibilidades e para que elas percebam as armadilhas, para que eu caia menos em armadilhas. Então, essa pessoa, por exemplo, que tem o dedo podre, que eu falei no começo do vídeo, na medida que ela vai trabalhando crenças e questões dela sobre dinheiro, relacionamento, sócio, seja lá o que for, ela vai não só optando por conviver com pessoas que vão trazer mais daquilo que ela busca, como ela vai perceber mais facilmente pessoas que poderiam passar a perna ou fazer alguma coisa assim. Tem muitas pessoas que são intuitivas e que acertam precisamente. E a minha crença, né, e tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é do Leonardo Mlodinow, é um livro que chama Subliminar, e a minha opinião é parecida com a dele, é que quando o nosso inconsciente está programado para perceber um determinado padrão de situação, a gente intuitivamente vai ter sensações sobre isso. Porque o que é uma intuição? É uma informação que a gente tem sobre alguma coisa, mas que o nosso inconsciente ainda não conseguiu conectar todas as informações para que aquilo tenha lógica. E eu também não estou dizendo que todas as pessoas intuitivas sempre acertam. Tem muita gente aí que se acha intuitiva, que fala, minha intuição não erra, sempre acerta e tal, e a pessoa erra um monte. Por quê? Porque provavelmente, tá, do meu ponto de vista, do ponto de vista
da PNL, essa pessoa ela está com um sistema de crenças desconfigurado ali e as intuições que ela tem não são o tipo de intuição que realmente identifica situações importantes para ela. No geral, é muito possível que isso esteja certo, mas tudo depende do nosso alinhamento interno, né? Eu já falei, essa metáfora eu gosto muito, é como se a gente tivesse uma planta, né, de um projeto de engenharia ali, tridimensional, holográfico e tal, e isso vai fazer a gente olhar o mundo com lentes de possibilidades ou com lentes de não possibilidades. E o que determina, em grande parte, isso é o nosso sistema de crenças. Então, nesse vídeo a gente falou sobre crenças, especificamente sobre questões financeiras. Comentem o que acharam, né? Coloque para seguir o canal, curta esse vídeo. E se você tiver outros assuntos que você queira saber, né, sobre crenças, sobre esse determinado assunto, deixa um comentário aí que eu coloco na agenda aqui no meu programa para... ou se for um assunto que só você quiser, eu te mando, né? Eu te ajudo a esclarecer sobre isso. Ou se for um assunto que outras pessoas tiverem, eu gravo um novo vídeo aqui e falo também sobre esse assunto. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Abraços e até a próxima.